Bênção demais. Gente, nós estamos chegando aí perto do carnaval, né? Nós vamos pular o carnaval, não vamos? Eu vou pular. Se chegar quinta-feira, eu nem sabia do carnaval, né? Vou passar direto. Mas sabe que eu estou falando isso? Além de a gente vai ter aqui com a Jocum, não é isso, Alfredo? A Jocum vai estar aqui com 100 missionários. Eles vão estar aqui hospedados na nossa igreja. Eles vão fazer um evangelismo de rua, né, nos blocos. Então você que quer participar disso, eles vão estar aqui, vão dar treinamento, né, você orientado. Mas eu estou falando isso porque carnaval vai estar chegando aí. E nós precisamos, devemos orar pelas pessoas que estão aí já animadas com o carnaval. Para viverem em 4, 5 dias tudo que não é permitido viver em um ano. A devassidão, promiscuidade. E elas não sabem. O inimigo está feliz demais com isso, né? Eu quero convidar você a orar. Ore pelas pessoas, ore para que pessoas que estão se programando para o carnaval, elas encontrem com Jesus antes. Desistam. Frustrem seus planos de se perderem, né? Nós temos que orar por isso. Aqui na rua mesmo passa um bloco que misericórdia. Complicado. Nós temos que orar. Passa na nossa porta. E a gente precisa fazer com que as pessoas nem venham para esses blocos. Mas ao passarem aqui, acho que vierem, elas olhem para o nome da igreja, sintam a presença do Espírito Santo. Deus fale com elas. Desviados que vão olhar, por que eu estou fazendo aqui? Nós precisamos chorar por essas pessoas, orar e chorar por essas pessoas. Estão se perdendo. Orem. Ore pela Zona Sul, por Botafogo. Ore pelos perdidos. Convidem para estarem aqui na igreja. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Não é o conselho de Paulo para Timóteo? Perca a oportunidade não. Há pessoas se perdendo. E o carnaval é um bom exemplo para você entender o que está acontecendo com a vida de muitas pessoas. E elas estão indo para um lugar muito ruim. Orem por elas. Bom, queridos, nesse primeiro mês do ano, nós estamos trabalhando alguns temas que vão nos abençoar para o ano todo. Nós fomos chamados ao extraordinário. E a gente começou a trabalhar esses temas, então, para vivermos uma vida extraordinária. Por exemplo, no primeiro domingo do ano, nós falamos sobre uma agenda governada por Deus. Iniciamos um jejum e oração, um período de jejum e oração, 7 dias, orando, perguntando ao Senhor, o que o Senhor quer? Qual é a sua vontade para o ano de 2026? Me ajuda a decidir, a tomar posicionamentos, fazer escolhas. Uma agenda governada pelo ano de Deus. Depois falamos no segundo domingo que nós precisamos avançar, mas sem se cansar. Falamos do convite de Jesus em Mateus 11, 28, quando ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Troca comigo o fardo, porque o meu é leve. Nós falamos que Deus quer que a gente produza, que a gente gere frutos. Não é para a gente parar, não. Mas nós não podemos fazer sem Jesus. E nós devemos aprender a descansar. E o descanso é uma pessoa, é Jesus Cristo. Para a gente viver o extraordinário, a gente vai ter que trabalhar. Tem muita coisa para ser feita. Mas nós não podemos ficar exaustos, né? O que vai adiantar? Chega no meio do ano, você não aguenta mais, não consegue fazer mais. Chega no final do ano, você desfalecido? Não, Jesus quer que você aprenda a descansar, para viver o extraordinário. Semana passada falamos que crescimento, que extraordinário, tem a ver com crescimento. Coisas vão crescer. Vamos avançar. Estruturas. Seu emocional vai ser melhor, seu espiritual, seu intelectual, seu conhecimento, suas finanças,
sua família, casamento, criação de filhos, empresa, trabalho, vai crescer em nome de Jesus, o extraordinário, de Deus. Mas para acontecer crescimento, nós precisamos de algumas mudanças. Crescimento exige mudanças. Olha o que a gente está fazendo. Tem mudança, tem ajuste. Crescimento. E quando a gente cresce, essas mudanças às vezes afastam da gente coisas que parecem até boas. Eu vou dar um testemunho aqui para vocês. Essa semana foi engraçado. Eu fui numa célula, né, visitar. Aí tinha uma pergunta no roteiro. O que parece bom, mas que precisa sair da sua vida? Aí, uma pergunta reflexiva. Aí o pessoal não respondeu. Aí eu falei assim, não, eu vou falar. Deixa eu falar. Aí eu falei, gente, olha, eu quero crescer em Deus. Eu estou crescendo no tempo de oração. Eu estou me dedicando a orar mais, a me envolver mais com tempo a sós com Deus. Aí eu falei assim, só que eu percebi que eu tenho que acordar mais cedo. Eu estava orando, oração das 7, né, que nós temos uma oração das 7 da manhã com a igreja, online, você pode participar. O link do Zoom lá, da sala de Zoom, está no nosso Instagram. Está também no grupo de células. 7 da manhã. Tem 7 da manhã, meio-dia e meia e 18 horas. Aí eu entro 7 horas para orar, oro 7h30 com o pessoal e depois eu vou até às 9. Aí eu falei, não, eu quero mais. Já sei, vou acordar antes. Eu acordo 6 e pouquinho, começo a oração, começo a ler Bíblia, emendo com o pessoal e vou até às 9. Falei, vou fazer isso. Só que eu falei, acordar mais cedo, né? Tem que dormir mais cedo. E eu tenho um costume com a Dani, a gente chega em casa assim de noite, cansado, tem que dar uma desestressada às vezes, né? A gente gosta muito de ver uma série. Aí eu e ela, bota um capítulozinho pra gente ver aí. Às vezes viram 2 capítulos, né? 3. A gente dorme tarde. Aí eu falei assim na célula, eu tirei, pronto, não vou ver mais série todos os dias da semana. Porque eu estou dormindo muito tarde, vou dormir mais cedo. Pronto, uma coisa que para mim parecia até boa, mas eu vou tirar. Aí o povo começou a rir. Por quê? Aí uma irmã falou assim, poxa pastor, eu não falei porque eu estava com vergonha, mas meu problema é esse também. Eu já diminuí, eu via 20 capítulos, agora estou vendo só 9. Mas eu tenho um problema com isso. Aí a outra, eu também, e o outro, eu também. Eu falei, olha, tá vendo? Tem coisas, às vezes a pergunta a gente pensa assim, uma coisa sobrenatural, espiritual. É um ajuste na vida. É um horário, dormir mais cedo, é um exercício físico, é deixar de comer alguma coisa. Crescimento exige mudanças. Temos que nos ajustar todo ano, todo mês, fazer uma avaliação para viver coisas extraordinárias. Não dá para continuar a mesma coisa e querer viver novidade, não dá. E às vezes coisas que parecem até boas, pecado tem que sair, aí é indiscutível. Más companhias, ambientes ruins, nós nem precisamos entrar nessa questão. Mas às vezes tem coisas boas que precisam sair também, porque estão atrapalhando melhores coisas de chegarem. E hoje eu quero falar com vocês sobre princípios para a prosperidade nesse ano e em todos os anos de nossas vidas. Extraordinário, crescimento tem a ver também com prosperidade. Mas já de início, eu quero que você entenda que prosperidade bíblica não se resume ou não está totalmente ligado, somente ligado a dinheiro. Também. Deus não tem nada contra o dinheiro. Deus tem contra um coração que é dominado pelo dinheiro. Deus não fala, isso é ruim, isso é pecado. Amar o dinheiro, né? O dinheiro não pode ser o nosso dono, nós temos que dominar o dinheiro. E ele é válido, ele tem valor. O recurso é importante, é pagamento, é recompensa. Não temos nada contra dinheiro não, nada contra pessoas ricas, não tem nenhum problema com isso. O problema é quando o amor ao dinheiro é maior do que o seu amor a Deus. Mas prosperidade bíblica é aquilo que o salmista fala no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta.
próspero. Você chega em casa e não importa a casa, se é um triplex, aqui no Flamengo, no Leblon, de vários milhões, ou se é uma casa de 30 metros quadrados, um apartamentinho, você chega lá, está tudo no seu lugar, está tudo bem feitinho, você tem comida, tem roupa, tem seu emprego, seus filhos estão sendo bem criados, você não deve nada a ninguém, você está com saúde, você tem seu emocional equilibrado, o casamento está indo bem, próspero. Uma pessoa próspera. Uma pessoa que está ali produzindo. Não estou falando que não é uma pessoa que não tem ambições. Quero crescer. Um apartamento de 30 metros, quero para um de 60. Quero para um de 80, não tem nenhum problema nisso. Mas sou contente com o que tenho. Próspero. Crescimento. Prosperidade. Deus quer fazer isso com a gente. O extraordinário vai trazer a prosperidade. E como é que nós vivemos então com a prosperidade? Como nós vivemos com conquistas, com avanço, né? Com mudança de fase. Você talvez esteja no ano em que vai ser promovido, vai terminar um curso, vai começar a ganhar mais, vai ter um network maior, vai conhecer gente. Conquistas. Vai vir prosperidade. Como é que você vive com isso? Eu quero falar alguns princípios sobre isso hoje, já que nós vamos viver o extraordinário de Deus. Como lidar quando esse extraordinário chegar? Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 14, no versículo 17. Gênesis 14, a partir do versículo 17. Semana passada falamos sobre Gênesis 13, né? Abrão. E vamos continuar falando sobre Abrão, porque Abrão viveu também coisas extraordinárias em Deus. E talvez a gente faça uma série sobre Abrão. E domingo que vem, no outro, vamos ver se Deus confirma isso. Mas a gente tem muita coisa para aprender com essas histórias aqui da vida de Abrão, depois Abraão. Gênesis 14, versículo 17, diz assim: voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer, nome bonito, né, gente? Quem está grávida aí, ó. E sobre os reis que a ele, né, se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Aner, a Escol e a Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Glória a Deus pela sua palavra. Irmãos, Abrão aqui, ele havia se separado de Ló. Ló foi ter um outro povo, Abrão foi ter sua vida. Só que aconteceu o seguinte: Ló se envolveu lá, não se envolveu, foi envolvido numa guerra e foi levado cativo. E quando Abrão soube disso, foi lá resgatar. E conseguiu trazer de volta, né, na guerra desses reinos aí. E ele voltou com bens, voltou com espólios de guerra, voltou com mais recursos, pessoas, animais, tecidos. Abrão voltou com riquezas. Abrão foi vitorioso, voltou com prosperidade, avançou, conquistou. E aí ele chega, ele volta e se depara com dois reis, o rei de Sodoma e o rei de Salém. E se depara também com duas propostas. Interessante aqui
que ele derrota reis poderosos, liberta pessoas, recupera bens, e agora 2 reis vêm ao encontro dele, não para guerrear, mas para proporem uma ação da parte de Abrão. Melquisedeque aqui representa ou tipifica o reino de Deus. Melquisedeque apresenta uma proposta que seria a proposta de Deus para tu e para a minha vida. Melquisedeque chega e abençoa Abrão. Não pede nada, não reivindica nada, não exige nada, apenas chega e abençoa. Melquisedeque é uma figura muito interessante. Quando você vai ler lá em Hebreus 7, o livro de Hebreus, ou a carta de Hebreus, com um autor até hoje desconhecido, é um livro aos Hebreus que vai provar, vai afirmar ou falar sobre a supremacia da pessoa de Jesus Cristo para personalidades, para imagens que para os hebreus eram imagens, são muito importantes. Então você vai ler o livro de Hebreus, é um crescimento do autor explicando que Jesus é maior que os profetas, é maior que os anjos, é maior que a lei, é maior do que a questão do sacerdote, é maior que todos os reis. A nova aliança está em Jesus. Essa é a intenção do livro de Hebreus. E aí quando o autor vai falar sobre a pessoa de Jesus sendo o maior em questão de rei, sacerdote, ele fala, Jesus é da linhagem de Melquisedeque. Por que o autor de Hebreus fala isso? Porque quando nós lemos aqui, nós vemos que Melquisedeque era rei, era sacerdote. Ele só não tinha o ofício de profeta, que Jesus também tinha, mas era rei e sacerdote. Segundo, Melquisedeque é dito ali, ele não tinha uma linhagem conhecida. Talvez você já tenha estudado ou ouvido falar sobre Melquisedeque, e há pessoas que eu já ouvi falar, né, que então Melquisedeque era uma teofania, era a presença de Deus, ou o próprio Cristo ali. Eu não acredito. Acredito que era uma pessoa real mesmo, era do reino de Salém. Só que como não tinha o registro da sua linhagem, ele tipifica a pessoa de Jesus, ou seja, Jesus é antes da lei, Jesus é superior a sacerdote, Jesus é superior a todos os homens, Jesus tem uma linhagem que não é terrena, é a linhagem de Deus, ele é o próprio Deus. Assim como nós não conhecemos a de Melquisedeque, nós não conhecemos a de Jesus, porque não existe aqui, é de Deus. Melquisedeque é uma pessoa muito importante para os hebreus, para a história, porque teve esse encontro com Abrão e abençoou a pessoa de Abrão. Agora, e o rei de Sodoma? Representa o sistema do mundo, representa o sistema corrupto, representa as más influências, as ofertas ruins, o caminho errado, representa a má intenção, o egoísmo, a vaidade, representa o orgulho, o sistema pecaminoso. E esse encontro aqui não é apenas um encontro histórico, é um teste espiritual para Abrão. Porque toda vitória é seguida por uma prova. Você tem que guardar isso. Toda vitória vem com uma prova. Todas as vezes que você avança, conquista, é promovido, ganha um cliente, ganha mais dinheiro, conquistou alguma coisa, terminou uma faculdade, arrumou um novo emprego, todo avanço vem com uma prova. Primeira questão da prova, vai dar glória a quem? É a primeira questão da prova. Opa, fui promovido, ganhei, sou melhor, avancei. Aí você senta na carteira da sala de Deus e faz a prova. Vai dar glória a quem? Você tem que dar glória a Deus, para acertar a questão. A glória do Senhor. Lembra que eu falei antes, semana passada? Construir altares. Conquistei, construo altar. Louva ao Senhor. Segunda questão da prova. E aí? Vai compartilhar com quem? É só para você? Ou mais pessoas serão abençoadas? O reino vai ser abençoado com o quê? O que muda no seu chamado? Toda vitória, toda conquista tem uma prova, porque há consequências que acontecerão por causa da sua vitória. E essas consequências chegaram para Abrão. Ele voltou com os espólios, com a riqueza. Encontrou duas propostas.
Nós queremos conquistar muitas coisas. É vontade de Deus para a gente. Mas nós precisamos estar preparados para essa prova, para essas questões e para vivermos a prosperidade, as conquistas, os recursos e também sabermos lidar com as pessoas que chegarão nas nossas vidas. Pessoas vão chegar por causa da sua prosperidade, da sua conquista, por causa do seu avanço. Não estou falando nem de pessoas interessadas, não. Novos ambientes, novas pessoas, novos relacionamentos. Como é que você vai lidar? Tanto com as que vão chegar, com as que já estão. Como você vai lidar com as suas conquistas, com a sua prosperidade? Vamos começar a responder isso? Aprendendo aqui com Abraão? Em primeiro lugar, não retenha o que é de Deus. A prosperidade começa no altar. Não retenha o que é de Deus. Versículo 20, parte B diz: e Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Irmãos, é muito interessante esse texto. A primeira vez que é citado a questão do dízimo na Bíblia. O que Abraão fez aqui? Recebeu, conquistou, era dele, pelo menos na cabeça dele. Aí vem Melquisedeque, rei, sacerdote, abençoou, uma figura tipificando Jesus, tipificando o próprio Deus. Chega, Abraão, estou te abençoando. Bendito seja você, bendito seja Deus pela sua vitória, glórias ao Senhor porque os inimigos se renderam. Deus seja louvado na sua vida. Abraão falou assim: isso é de Deus, esse cara é de Deus. Bom, eu estou com coisa aqui que não é minha, deixa eu dedicar a quem é devido. Dizimou tudo a Deus através de Melquisedeque. Abraão reconheceu o seguinte, que a prosperidade que vem de Deus não nos torna donos, mas mordomos daquilo que Ele nos entrega. Quem entende de onde vem a vitória, sabe para onde deve ir o recurso. Melquisedeque aqui aparece como rei de Salém, significado de Salém, paz, sacerdote do Deus Altíssimo, sem genealogia registrada, como eu falei, tipificando Jesus. E antes que Abraão usufruísse daquilo que ele tinha recebido, ele devolveu a quem era devido. Ele reconheceu a fonte da vitória. Irmãos, nós entendemos um princípio, que é a prática do dízimo. Reconhecer o seguinte: bom, sou mordomo, Deus me deu tudo. Só que o que é mordomo? O que o mordomo faz? Ele toma conta da casa, do carro, toma conta dos cachorros, pode comer comida na geladeira, senta no sofá, ele está na casa. Ele é mordomo. Ele não é um empregado simples. Não, ele já é um mordomo. Ele pode usufruir um pouco ali das coisas. Ele está com condições de viver, porque ainda mais quando o dono entrega a chave e viaja, está contigo, fica na casa, viva lá. Mas o mordomo sabe, não é dele. Uma hora o dono vai voltar. Uma hora o dono vai falar assim: ó, acabou. Uma hora a conta vai chegar. E nós vamos dar conta do que fizemos com aquilo que não é nosso. A palavra de Deus diz que tudo que existe nesse mundo, tudo que foi criado pertence ao Senhor. Salmo 24. Todas as coisas pertencem ao Senhor. A blusa que você está vestindo pertence a Deus. Não, pastor, mas foi eu que comprei. É de Deus. Você comprou com um recurso que veio do Senhor. O trabalho que você tem é de Deus. O ar que você respira é de Deus. Os filhos que você tem são de Deus. A Bíblia fala, são herança do Senhor. Esse lugar aqui pertence ao Senhor. Não, mas tem uma escritura aqui do dono. Não, mas é de Deus. A escritura anterior é do Senhor. Ele só está deixando o povo possuir por um tempo. Todas as coisas são do Senhor. Nós estamos cuidando daquilo que não é nosso. A nossa própria vida não pertence a gente. Tudo pertence ao Senhor. E como nós vemos aqui, o dízimo para Abraão foi antes da lei. Por isso eu tenho falado isso. A nossa visão, não é obrigado a dar dízimo, não. Não, pô. Não é obrigação, não. É um princípio. Você obedece se você quiser. Deus te ama, Ele te dá essa liberdade. É um princípio. Mas princípios existem para serem
vividos e receberem a recompensa disso. Existia um princípio, Abraão sabia, executou, dizimou, devolveu, não é meu? Vou devolver. Aí depois o dízimo entrou na lei, nova fase, um novo significado, está na lei, tem que fazer. Hoje nós estamos na graça, ainda tem o princípio do dízimo, normal, com outros significados, com outras intenções, mas ainda existe. Por quê? Porque dízimo, você não pode pensar que dízimo é oferta para sustentar a igreja. Acaba que o resultado é esse, final, né? Mas o principal não é. O dízimo ele existe para você declarar no mundo espiritual que tudo pertence ao Senhor, inclusive aquilo que eu recebo como finanças, está aqui, é do Senhor, estou devolvendo. Declarar sua dependência ao Senhor, não, calma aí, poxa, dependo do Senhor, Ele me dá, Ele me sustenta, eu confio nele. Abraão não deu o que sobrou, ele deu o que era santo, ele não negociou com Deus. Dar o dízimo ou devolver o dízimo, que é mais correto falar devolver, não é uma ação sua de perda, é uma declaração espiritual. Se contarmos com o dízimo para sustento das nossas vidas, nós estamos contando com dinheiro que não é nosso. É a mesma coisa que eu, todo mês, falo assim, ó, tem como você ficar com um dinheiro meu aí, eu vou te dar 100 reais aqui para você ficar, e eu pego com você no final do dia. Fazer um experimento contigo. Aí você fala, pô, beleza, estou ganhando mais 100 reais, vou aumentar aqui meu aluguel, vou aumentar aqui minhas compras do mês. Não, você não pode fazer isso, o dinheiro não é seu, é meu, pô. O dízimo é a mesma coisa. Deus te deu. Tem um valor aí que não é seu não, você tem que devolver. Mas é um princípio. Abraão seguiu esse princípio e foi abençoado também por seguir esse princípio. E você e eu precisamos nos preocupar com uma realidade que é muito impactante. Você que é casado, e mesmo você que não é casado, você vai entender. Se você pega o seu marido, a sua esposa, em um ato de infidelidade, ou em uma área da vida conjugal onde ele é ou ela é infiel, isso põe a perder o casamento todo. Quebra a confiança em todas as áreas. Você acaba ficando preocupado. Se ele mentiu nisso aqui, vai mentir em outras coisas. E com Deus é a mesma coisa. Nós não podemos falar, não, eu amo o Senhor, estou aqui, sirvo, mas nesse ponto eu não toco não, nesse aqui eu não vou ser fiel não. Aí você não está sendo fiel em tudo. Você não entendeu o nível de relacionamento que Deus quer ter com você. Você não entendeu que a matemática da fé é colocar Deus em primeiro lugar e viver o sobrenatural que Deus vai fazer através da sua dependência. Quando retemos o que é de Deus, o problema não é o bolso, é o coração. Tem muita gente que tem problema com dinheiro, muita gente que tem problema em ofertar, em devolver o dízimo. O problema não é o dinheiro, o problema é o coração da pessoa. O problema não está em Deus, não está na igreja, é porque ela não está com o coração em Deus como deveria estar. Dízimo e oferta não sustentam um serviço, mas sustentam a tua fidelidade. Prosperidade sem altar gera soberba, prosperidade com altar gera gratidão. Quem retém o que é de Deus perde a bênção. Quem devolve honra a Deus e entra no fluxo da provisão do Senhor. Guarde isso. Haverá prosperidade nas nossas vidas, eu creio nisso. Deus vai abençoar a igreja, vai abençoar na sua vida, vai abençoar a sua vida. Mas cuidado, não retenha o que é de Deus. Não retenha. Quando a gente começou essa campanha, e nós já tivemos aqui vários testemunhos, eu falei, porque não sou eu não, que eu já vivi em outras campanhas, que é assim mesmo. Eu falei, a gente vai ser promovida, vai ter emprego novo, né? Vai sair da empresa, vai para um emprego melhor, vai sair causa na justiça, você vai ver que vai estar sobrando mais dinheiro. E isso aconteceu de balde, aí um montão de gente veio falar comigo. Aí a gente fala, ó, você viveu um princípio, viveu uma bênção. Continue obedecendo ao Senhor. Continue sendo fiel ao Senhor, porque Ele vai ser fiel a você. Em segundo lugar, o que esse texto aqui nos ensina para vivermos a prosperidade e conquistas? Não retenha o que é das pessoas. Viva a prosperidade com justiça. Não retenha o que é das pessoas. Você vai crescer. Deus vai te dar coisas, novas oportunidades, recursos.
mas não retém o que é das pessoas, não. Com o dízimo, não retém o que é de Deus. Tem gente que pode ter ganhado muito dinheiro na vida, o dinheiro escoou, como no ralo. Talvez é porque você não foi fiel. E tem gente também que está retendo aquilo que é das pessoas, não está agindo em justiça, de forma justa. Versículo 21 e o 24 diz assim, ó, o rei de Sodoma disse a Abrão, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. O rei de Sodoma falou assim, quer saber? Ou você foi o líder, você é o pastor, você é o chefe da empresa, você é o dono da casa, você é quem manda. Vamos fazer o seguinte, fica com tudo. Vai repartir com ninguém nada, rapaz. Pega o dinheiro todo para você, mas me dá as pessoas. Isso é o convite do diabo. Porque o inimigo não quer o teu dinheiro, não. O inimigo não quer a tua empresa, ele não quer isso, não. Ele quer o teu coração, a tua alma, a tua vida. E aí o rei de Sodoma falou assim, eu não quero dinheiro, não. Eu quero as pessoas. Eu quero escravizar as pessoas. Eu quero o domínio sobre elas. Aí no versículo 24, Abrão fala, nada aceitarei, a não ser os que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Meu Deus. Abraão falou assim, ó, quer saber? Essa proposta aí é tentadora, mais dinheiro, mais poder, mais coisas, minha família com a casa melhor, carro melhor, um emprego, sabe? Essa proposta aí, pô, legal, eu vou ganhar mais, vou poder viajar para aquele lugar que eu sempre quis, mas quer saber? Isso não é para mim. Eu quero o que é meu. E eu quero que as pessoas tenham o que são delas. O que são delas, dê para elas. O que é de Deus, dê para Deus. O que é meu, é para mim. Abraão entende algo profundo. Ele venceu, mas não venceu sozinho. Ele liderou, mas não explorou as pessoas. Ele era o protagonista da história, ele era o líder. Mas tinha gente ali com ele, pô. Tinha gente que merecia a recompensa. Tinha gente que trabalhou, arriscou a vida, se esforçou, noites mal dormidas. Gente que orou por ele, gente que se ajoelhou, gente que chorou por ele. Tem que recompensar. Tem direito, tem parte. O rei de Sodoma propôs ele ficar com tudo. Ele entendeu. Não, exploração não. Ele não tomou o que não lhe pertencia. Ele honrou aqueles que lutaram por ele e com ele. Isso revela aqui um princípio muito poderoso, gente. Prosperidade verdadeira nunca se constrói sobre injustiça. Quem cresce às custas dos outros antecipa colheitas que não plantou. Se não plantou, ou pelo menos não plantou sozinho, aí quer colher tudo sozinho ainda antes do tempo. Pega atalhos, passa por cima de pessoas, se apropria do esforço alheio. O problema é que isso gera um fruto verde, imaturo e fruto verde amargo. Tem muita gente que está com conquistas, e não pense só em dinheiro, mas está com conquista, conhecimento, posição, poder, status, mas está vivendo uma vida amarga. Porque não conquistou por seus próprios esforços, ou não está sendo justo, repartindo com quem é devido. Justiça, ser justo. Quantas pessoas crescem às custas de outras? Quantos enriquecem explorando, usando, descartando? Abraão ensina que liderança bíblica compartilha, não centraliza. Você e eu precisamos aprender a andar em justiça. Sermos justos, mas não justos segundo a nossa justiça, mas segundo a justiça de Deus. Não podemos reter aquilo que não é devido a nós. Não podemos usar pessoas como escada. Não podemos confundir autoridade com exploração, como autoritarismo. Nós precisamos agir em justiça. Miqueias 6,8 diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. 2 pontos. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Seja justo, pratique justiça, seja fiel, ande com Deus. Justiça bíblica é amor e ação, fidelidade, equidade e defesa do outro. Quer ver exemplos aqui que nós temos que ter em nossas vidas para andarmos em justiça? Primeiro, tratar as pessoas com dignidade, não com interesse. É claro que todo relacionamento tem um interesse. Eu sou casado com a Dani, eu sou casado porque eu tenho interesse nela. Tenho interesse de
usufruir daquilo que ela tem para me dar, não é isso? O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, ele fala, ó, agora o corpo da mulher é do homem da mulher. Pronto, um vai ser para o outro, o prazer do outro. É interesse, não é? Relacionamentos tem interesse no meio. O problema é quando o interesse é só de uma parte, é suprido só para uma parte, a outra não supre também o dela. Não tem uma troca, não tem um respeito. Poxa, eu quero, você quer também, então os dois vão receber, amém, os dois estão felizes, nós estamos satisfeitos. O interesse mútuo. Aí no Filipenses capítulo 2, versículo 3, Paulo fala assim, nada façais por partidarismo ou vanglória. Ei, procure o interesse do outro. Ele fala, ao contrário, que o interesse do outro seja superior ao seu. Que comunidade é essa, né? Que eu chego e o meu interesse, não, o seu é mais importante que o meu. Aí você fala, não, mas o seu é mais importante que o meu. Aí eu fico ajudando o outro. Vai dar certo. Porque ninguém vai ficar desamparado. Nós não podemos usar as pessoas. Temos que tratar com dignidade. 2, cumprir a palavra dada, mesmo quando nos custa. Isso é andar em justiça. Você prometeu, tem que cumprir. Você falou que ia dar? Dê. Você falou que ia chegar? Chegue. Você falou que, não vou te cobrar isso não. Então não cobre. Não, porque apertou aqui, cara. Você falou que não ia cobrar. Então não cobre. Se você falou é assim, não é não. Isso é andar em justiça. Quanta gente tem facilidade de mudar o discurso. Tem facilidade de mudar as regras no meio do caminho. Está sendo injusto. Quem é justo, cumpre sua palavra, mesmo que custe alguma coisa. Cumpre acordos, compromissos, uma promessa. Mesmo quando ninguém está fiscalizando. O salmista no capítulo 15, versículo 4 diz, o justo, aí ele narra um montão de coisa que o justo faz. No versículo 4 diz, honra os que temem ao Senhor, mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Isso é andar em justiça. Não, mas eu falei, tem que cumprir. Ah, mas você vai perder dinheiro. Cara, mas é a minha palavra. Eu ando em justiça. Como é que a gente anda em justiça? Corrige as pessoas com amor. Não humilhe as pessoas. Seja justo, ande em justiça. Confronte erros de forma privada. Respeite as pessoas. Busque a restauração. Não exponha as pessoas. Mateus 18, um capítulo clássico, né? Para tratar pecados e conflitos. Ele diz o quê? Se teu irmão pecar, vai até a ele, corrige-o, mas entre ti e ele, na privacidade. Não expõe a pessoa, não. Aí a continuidade do versículo é, se ele se arrepender, se ele pedir perdão, você ganhou um amigo. Ele errou contigo, mas tu foi lá corrigir a pessoa, no privado, chamou. Aí tu usou a técnica do pão, carne e pão, né? Lembra de Jesus, lá as 7 cartas da igreja da Ásia? Elogio, crítica e depois promessa? Pão, carne e pão. Pô, queridão, você errou comigo, mas você é um cara bom, cara. Pô, eu gosto muito de você. Mas o que você fez de errado foi isso aqui, isso aqui. Mas assim, eu acredito que a gente pode dar certo juntos. Poxa, a gente se gosta pra caramba. Aí a pessoa se arrepende, pede perdão. Foi no privado, não humilhou, não expôs, restaurou. Todo mundo cresce. E a justiça foi feita. Perdoe, até mesmo quando você tem o direito de retaliar. Alguém te fez alguma coisa, alguém te machucou, você tem o direito de retaliar, tem o direito de negar, de cancelar, mas você quer andar em justiça. Não, eu ajo com perdão, eu ajo com amor, eu não pago o mal com o mal. Romanos 12, 21, não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Não ande em vingança. É uma oportunidade talvez para você exercer o amor de Cristo. Caramba, você podia falar alguma coisa que ia prejudicá-la, né? Ia andar numa justiça até humana. Poxa, mas eu vou usar a justiça de Deus. Eu vou restaurar, vou perdoar. E nós vamos vencer. E essa pessoa vai ser restaurada pelo Senhor. Não explore a fraqueza do outro, gente. Não se aproveite emocionalmente, financeiramente ou espiritualmente de alguém vulnerável. E olha que talvez você já tenha feito isso. Alguém com desespero chega para você. Rapaz, estou desesperado. Preciso de dinheiro. Precisa de quanto? Preciso de 100 reais. Estou desesperado, comprar um remédio e não sei o quê. Aí você fala assim, tem um negócio para fazer aqui em casa? Tu faz que eu te pago 100 reais. A pessoa vai fazer, ela está desesperada.
Só que esse negócio para fazer na tua casa custa 400. O serviço é 400 reais. Mas você achou um pobre, vulnerável, desesperado. Aí você pagou aquilo que não era justo para uma pessoa desesperada. Você acha que se deu bem. Mas você foi injusto. Porque o valor não era esse. Rapaz, isso a gente faz, hein? Isso aí a gente acaba fazendo sem perceber. A gente ainda fala assim, não, aproveitei o mercado. Mas você usou do desespero da pessoa. Ela estava vulnerável. Chegou para você, vou cobrar mais caro, só tem eu mesmo. Só eu que faço, vou aproveitar. Foi injusto. Você poderia ter cobrado o valor normal. Não importa que ela está desesperada. Olha o que diz aqui, Êxodo 22, 21. Não oprimas o estrangeiro, nem o pobre. Cobre o correto. Faça o justo. Não se aproveite, deixa que Deus abençoe você, porque você vai avançar com a prosperidade que vem do Senhor. Pague o que é devido no tempo certo. Trabalhou? Paga. Fica enrolando não. Não, amanhã. Vem aqui amanhã. Não, semana que vem. Quem trabalhou quer receber. Deuteronômio 24, 15. Não detenhas o salário do trabalhador. Meu irmão, a Bíblia é fantástica, né? Muita coisa que a gente faz aí, ou que você já viu gente fazendo, a Bíblia está falando. Ser honesto quando poderia enganar. Você já foi no lugar, recebeu um troco, era para receber R$7, a pessoa te deu 9. Aí tu chega em casa, estou com R$2 a mais. R$2, pô. Não vou voltar no mercado para devolver R$2, né? Irmão. Mas R$2 no mundo espiritual, talvez é aquele apartamento novo que você não vai conseguir conquistar. E você plantou injustiça. Porque para Deus não importa R$1 ou 1 milhão. O que importa é o princípio. O que importa é a atitude. É o teu coração. A prática. São os seus valores. Pô, pastor, mas está chovendo. Eu vou devolver amanhã. Você não sabe se esses R$2 no final da conta lá do caixa, essa pessoa vai ter que pagar. E ela vai triste para casa. Poxa, R$2. Para mim vai fazer falta. Andar em justiça. Ou seja, você precisa evitar a balança enganosa. Provérbios 11, 1. Balança enganosa é abominação. Meu irmão, se é R$10 é R$10, são 2 são 2, são 50 quilos, 50 quilos. Não pode ter balança errada. Nós temos que andar em justiça. Olha outro aqui, ó. Defender quem não tem voz. Interceda, denuncie injustiças, proteja crianças, idosos, mulheres e oprimidos. Erga a sua voz em justiça. Provérbios 31, 8. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Meu Deus. Você sabe que teve um vídeo agora há pouco tempo aí, de um experimento social, né? Eu até achei que era mentira, mas foi verdade mesmo. Eles foram com uma mulher e um homem. O homem não era fortão não, um homem normal. E ele estava, brigando com a mulher e agredindo a mulher na rua. E deu para ver que ali é uma força desigual. Aí o experimento social era, vamos ver se alguém para defender a mulher. Rapaz, ninguém parava. Passava às vezes uns 3, 4 homens juntos assim, e os caras não paravam. Aí a Bíblia fala, né, que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. A pessoa fala assim, eu não, briga de marido e mulher, vou meter a colher, né? É isso? Não quero problema para minha vida não. Mas você passa por situações onde vê mulheres, crianças, idosos, ou pessoas no seu trabalho que são injustiçadas. Talvez você participe de uma reunião e que uma ação é tomada, que é uma injustiça com um funcionário. Você tem que falar. Pastor, mas eu posso perder meu emprego. Você tem que decidir, você vai ser justo aos olhos de Deus? Ou vai reter aquilo que está causando maldição na sua vida? Deus nos chama para erguer a voz, sermos justos. A prosperidade vai chegar, Deus vai abençoar. Mas se você não agir em justiça, pode botar tudo a perder. Trate todos com o mesmo padrão. Tiago 2:1, não façais acepção de pessoas, use a autoridade para servir, não para dominar. Marcos
9,35, quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. E você quer saber o maior ato de justiça da história, que custou muito, foi o ato de Jesus na cruz. Jesus tinha que ir para a cruz, gente? Não. Quem tinha que ir para a cruz era eu, era você, mas a gente não podia pagar, porque nós temos o pecado, e o pagamento na cruz tinha que ser para alguém sem pecado, porque só com remissão, só com o derramamento de sangue é remissão de pecados. Hebreus fala sobre isso. Tinha que ter um derramamento de sangue, mas não podia ser eu, tinha que ser alguém perfeito. Paulo fala em Romanos, aquilo que Adão não conseguiu fazer, Jesus fez, obedeceu a Deus em tudo. Aí Jesus vai para a cruz. Mas por que tinha que ter o pagamento? Porque tinha que ter justiça. Pecado trouxe a ira de Deus, e essa ira precisava ser aplacada, precisava ser propiciada, e Jesus Cristo pagou. Deus, mesmo custando seu filho, fez justiça. Esse foi o maior ato de justiça da história, do universo. Deus não ignorou o pecado, tem que pagar. Não tem essa. Se tem que pagar, a gente paga. Deus assumiu o custo para salvar a gente. Graça do Senhor. O que é das pessoas não se retém, se honra. Quem teme a Deus vive e reparte com justiça. Vamos viver o extraordinário esse ano? Vamos viver coisas boas, grandes? Não retém o que é de Deus, mas também não retém o que é das pessoas. Compartilhe. Renda honra a quem ajudou você a chegar lá. Reconheça as pessoas. Caramba, eu conquistei, ganhei, mas quem estava comigo? Quem me ajudou? Quem orou? Sabe? Faça isso mesmo, honre. Chega uma pessoa que ora por você, dá um mimo, um abraço, agradeça. Faça justiça. Ande em justiça. Honre as pessoas que guerreiam com você. Terceiro e último lugar, o que esse texto aqui nos ensina para a gente viver prosperidade e conquistas? Valorize o que realmente importa. Valorize o que realmente importa. A presença de Deus e as pessoas valem mais do que bens. Na corrida para a gente viver o extraordinário, viver coisas boas, grandiosas, conquistas, avanços, nós temos um grande perigo de chegar lá, mas chegar sozinho. De conquistar, mas não ter ninguém para celebrar junto. Você já ouviu, já vê, já passou por isso, grandes histórias de grandes empresários, sucesso, famosos, dando grandes palestras. Mas o filho não quer ficar mais com ele. A mulher se separou. Pessoas que dariam tudo. Cara, eu queria comer um arrozinho com feijão aqui, um ovo com meus filhos. Eu não sento mais à mesa com eles. Queria mesmo era dar uma caminhada aí com a minha esposa de mão dada. Porque a minha família foi perdida. Eu queria mesmo era ter paz quando eu chegasse em casa. Porque eu tenho tanta coisa, tanta estrutura, mas me falta paz. Histórias reais. Porque pessoas conquistam, realizam, avançam. Mas se não valorizar aquilo que é mais importante, de nada adianta a prosperidade chegar. Versículos 21 a 23 diz o seguinte: o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Mesma frase que Melquisedeque usou. Juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo cordão, uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Abrão falou assim: eu vou ficar na tua mão? Nada disso. Eu não quero enriquecer, eu não quero nada que me custe meu nome, minha integridade, minha boa fama, as pessoas, minha família, minha paz. Quero dormir tranquilo, não quero nada que não é meu. Eu valorizo aquilo que tem valor e não o que tem preço. Porque eu sei que aquilo que tem valor eu não posso perder. Aquilo que tem preço, eu compro de novo. Eu posso viver sem. Mas saúde, minha família, meu nome, meu caráter, minha boa fama, a presença de Deus, isso eu não posso viver sem. Essas coisas são valiosas demais. O rei de Sodoma queria as pessoas,
Abraão queria preservar as pessoas. Ele falou assim: não, eu quero preservar aquilo que tem valor. Ele abriu mão dos bens. Por quê? Para proteger a sua identidade espiritual, preservar a sua dependência em Deus e não dever nada a um sistema corrompido. Quanta gente cresceu, mas está devendo a muita gente. Não é dinheiro não, deve favor, tem sigilo ali. Ó, sabe que eu sei de coisas aí, mas ó, coloquei lá. Isso é horrível. Isso é uma coisa muito horrível. Jesus disse o seguinte: que aproveita, o que se aproveita, né? Que tem de proveito o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De nada adianta. Bens passam, pessoas permanecem. Ah, pastor, como assim pessoas permanecem? Permanecem, porque a gente vai viver por toda a eternidade. E eu quero viver com vocês lá, todo mundo. A gente celebrando ao Senhor eternamente, porque vocês é que tem valor. A minha família é que tem valor. As pessoas que estão indo para o carnaval, elas têm valor. E eu quero que elas vão também para o céu com a gente. Teu amigo de trabalho tem valor. Ah, pastor, mas ele não gosta muito de mim não. Mas ele tem valor. E Deus dá valor a ele. Deus olha para uma criatura dele que quer que seja filho dele. Abraão entendeu isso. Nós podemos viver grandes conquistas em nossas vidas, mas precisamos valorizar o que é mais importante. Como? Escolha caráter em vez de conveniência. Às vezes a mentira resolve rápido. A verdade custa caro. Mas Eclesiastes 7:1 diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Bom nome. Cara, pode falar nada daquela pessoa ali, ó. Caráter ilibado. Tremendo, íntegro. Priorize a família acima de sucesso público. O mundo declara que você deve crescer profissionalmente a qualquer custo, até mesmo às custas da sua família. Mas a Bíblia valoriza lares inteiros, não currículos impressionantes. A Bíblia valoriza homens de família, mulheres de família, famílias fortes, não grandes empresários. Talvez os grandes homens e mulheres que passaram pela sua vida não são tão famosos, mas são homens que deixaram legados grandiosos na sua vida, de integridade, amor, companhia, perseverança, fé, carinho. Pessoas que marcaram nossas vidas, não por um currículo impressionante, mas pela presença constante. 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida dos seus, negou a fé. Preserve princípios, mesmo quando há custo financeiro. Provérbios 16:8 diz: melhor é o pouco havendo justiça. Valorize o descanso como ato espiritual. Produzir dá lucro. Descansar parece até perda, né? Tempo é dinheiro, mas Deus ordenou o descanso como proteção da dignidade humana. Vai ganhar menos, mas pelo menos você vai descansar com a família. Você vai caminhar na praia com a esposa, vai comer um hambúrguer com o filho, sabe? Vai jogar uma bolinha com o filho. Vamos brincar um pouco. Pô, vou descansar aqui, pô. Tanto trabalho, não vai me levar muito longe, mas vai levar longe da família também. Priorize tempo de descanso, de lazer. Faça valer o que Deus falou. Marcos 2:27, o sábado foi feito por causa do homem, ou seja, o descanso para você. Aprenda com Cristo. O maior contraste entre valor e preço nós vemos em Jesus. Há um episódio, né, que Jesus foi ungido por Maria. Ela quebra ali aquele vaso de alabastro, caríssimo, valor de um ano de trabalho. E aí derrama para ungir Jesus. Aí Judas o que faz? Desperdício, pô. Podia vender para dar aos pobres. Balela, ele não queria vender nada, ele estava de olho no dinheiro. Aí Jesus fala assim: rapaz, essa mulher entendeu que esse dinheiro que serviria para comprar esse vaso de alabastro, esse perfume, ou o que viria com a venda, tem valor. Mas eu tenho muito mais valor. Tudo que é
derramado diante de Jesus, entregue ao Senhor, é pouco, mediante ao valor que Deus tem. Você que é pai e mãe, você fala isso. Não, pô, se eu pudesse, daria tudo pro meu filho, né? Queria fazer tudo por ele, porque ele tem muito valor. Jesus tem mais, pô. Jesus tem mais valor ainda. Jesus tem muito mais valor que seu filho, sua esposa, sua vida. Jesus Cristo. E essa mulher nos ensina isso. Ele é a pessoa que eu preciso buscar intensamente. Eu não posso perder a presença de Jesus. Posso perder emprego, posso perder até a saúde, posso perder um prazer na vida, posso perder alguma coisa que me faz bem na vida, mas Jesus eu não posso perder. Porque Ele é o que tem mais valor. Quem ama calcula valor. Quem não ama calcula preço. Não, quanto é que custa isso? Quero ter, não quero ter, não posso pagar, vou juntar. Agora, quem ama mesmo, fala, não, calma aí. Meu filho, meu casamento, cara, minha paz, meu nome, minha integridade, isso não tem preço não, rapaz. Não tem nem como calcular. Não posso perder. E eu preciso aprender, você precisa aprender, porque quando a prosperidade chegar, você precisa saber separar. Não, isso aqui tem valor. Eu não quero perder. Pode vir conquista, pode parecer porta aberta, oportunidade, promoções, pode parecer um montão de coisas. Se for negociar aquilo que tem valor, eu não quero. Eu quero a prosperidade que vai reter o que tem valor na minha vida. Essa eu quero. E Abraão soube escolher. Não venda a sua fé por recursos, não negocie princípios por vantagens, invista em pessoas, não apenas em patrimônio. Quem escolhe pessoas acima do dinheiro nunca perde, porque Deus sempre confia mais a quem valoriza aquilo que é eterno. Se você se dedica àquilo que é eterno, Deus te abençoa. Abraão aqui então nos ensina 3 verdades. O que é de Deus, devolvemos. O que é das pessoas, respeitamos, honramos. E o que tem valor eterno, preservamos. Assim, a prosperidade, quando ela chegar, vai ser bênção demais. Você vai viver aquilo que Deus vai derramar sobre você. E assim nós vamos viver as conquistas sem perder o foco naquilo que temos que viver. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Começa a pensar aí, o que você quer receber do Senhor? O que você quer conquistar? Lembre-se, não pense só em prosperidade na área financeira, também, mas, sabe, sua família, saúde, vida, alegria, lazer, passeios, conquistas, realizações, ver cenários, ver filhos bem criados, prosperidade. O que você quer? A certeza que tudo isso que você está pensando aí, Deus tem muito mais, porque Ele tem mais do que nós pedimos e pensamos. Ele nos dá mais. Não temos como, mas que bom que Ele nos dá o poder de criatividade, de pensar, né? Então, usa a tua criatividade, pensa numa prosperidade chegando, pensa em você chegando em casa e podendo declarar, poxa, não tenho falta de nada, não preciso de nada. É isso. Agora, você tem que aprender com Abraão. Faz um compromisso com Deus, fala assim, eu vou devolver o que é do Senhor. Não vou brincar com isso não. Eu vou respeitar o que é das pessoas, eu vou honrar as pessoas, eu vou saber compartilhar com quem participou, eu vou ser generoso até com quem não participou, mas que vai ser abençoado com a minha prosperidade. Eu vou incluir pessoas, eu vou erguer minha voz para lutar contra as injustiças. Eu vou ser justo, andar na justiça que Deus tem para mim. Agora, pensa naquilo que tem valor para você. Pensa naquilo que você mais ama. A presença de Deus tem que estar no primeiro lugar. Mas pensa, é um familiar? Uma pessoa? É uma realização assim, uma conquista que você teve, né? Vai descendo os níveis. Não, você ama a sua casa, você ama seu lar bem saudável, bem ajustado, sabe? Pensa nessas coisas assim que
chega até a emocionar você. Não, isso aqui tem valor demais para mim. Pensa na tua saúde. Tem muito valor, você não pode perder isso não. Peça a Deus agora: Senhor, me ajuda a reter isso. Me ajuda a valorizar isso, Deus, o que tem valor. Até em detrimento daquilo que tem preço. Eu quero profetizar aqui que cada homem, que isso é muito tentador para homem, que todo homem aqui seja desbravador, seja empreendedor, seja vitorioso, conquiste, provedor, seja um sacerdote do lar, mas que você não perca a sua família. Que você não deixe de ter tempo com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa. Que você não deixe de ter tempo com seu Deus. Não deixe de ter tempo com você mesmo, né? Que você responda essa pergunta: o que você faz para você mesmo para te fazer feliz? Ou você só faz coisa para os outros? Eu profetizo que cada mulher aqui também vai ter isso. Até você que é empreendedora, trabalha ou não trabalha, mas que você vai ser uma pessoa realizada. Não, calma aí. Eu dou valor àquilo que tem valor e não quero perder. Em nome de Jesus, não vou negociar, porque a prosperidade vai chegar e eu vou poder declarar: não tenho falta de nada, porque o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Vamos orar. Pai amado, que lição, Pai, Abraão nos deu. Obrigado por esse registro. Obrigado por entendermos que tudo que temos, na verdade, é do Senhor. E obrigado por um sistema criado pelo Senhor, um princípio que nos ajuda a dependermos e declararmos isso, profetizarmos: dependo do Senhor, o que é do Senhor eu devolvo. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos convida a andar em justiça, sermos justos, sermos honrosos, honrar a quem tem honra, compartilhar com quem é devido, sermos generosos. Obrigado porque o Senhor nos ajuda a olhar para as pessoas e ver o valor delas e entender que elas participam da nossa vida, nossas vidas, contribuem para o nosso avanço e merecem nossa honra, Pai. Nos ajuda a praticarmos isso, a sermos honestos, íntegros, a respeitarmos aquilo que é do outro, Pai, e sermos uma voz de justiça nesse tempo, nessa geração. Agora, Deus, nos ajuda, acima de tudo, a valorizarmos aquilo que é o mais importante, que é a Tua presença. Todos os dias, Pai, que possamos acessar o Santo dos Santos, que possamos ir no lugar secreto, que possamos valorizar a Tua presença, o acesso ao Senhor, ao Teu poder, a Tua onisciência, onipotência, onipresença. Pai, que o Senhor seja acessado pela Tua igreja todos os dias, mostrando que temos dado o valor que é devido ao Senhor. Nos ajuda a valorizarmos os nossos, Pai, nossas famílias, né? Nossos entes queridos, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, Pai. Nos ajuda a valorizar a saúde que o Senhor nos deu, a igreja que o Senhor nos deu, o trabalho que o Senhor nos deu. Nos ajuda, Pai, a valorizar o lar que o Senhor nos deu, porque essas coisas não têm preço, Pai, e nós não podemos perdê-las. Que a Tua paz domine os nossos corações, que possamos ouvir a Tua voz e possamos viver a prosperidade que o Senhor tem para a Tua igreja, Pai. Nós queremos nos preparar para receber aquilo que o Senhor vai derramar nesse ano, a prosperidade que o Senhor vai trazer para a gente, e nós vamos vencer as provas que virão, dando glórias ao Senhor, respeitando o que é dos outros, compartilhando com quem é devido, valorizando aquilo que tem valor. Nós honramos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém.